Bom dia, igreja. Como é bom, né? Estarmos juntos aqui para poder louvar e adorar o nosso Senhor Jesus, né? E aprender um pouco mais sobre as Escrituras e a palavra. Hoje a nossa leitura se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? 2 Coríntios, no capítulo 4. Segundo Coríntios, capítulo 4, do versículo 13 em diante. As Escrituras Sagradas dizem: eu criei e por isso falei. Pois assim, nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Pois sabemos que Deus, que ressuscitou, sendo o Senhor, também nos ressuscitará e com Ele nos levará, junto com vocês, até a presença dEle. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, e estas façam mais orações e agradecimento para a glória de Deus. Por isso, nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando. O nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que nós sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, por maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Palavra do Senhor. Irmão Leonardo, que Deus possa te usar hoje. Bom dia, amada igreja. Que a verdadeira paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no nosso meio e no nosso coração. É sempre um privilégio, irmãos, podermos estarmos juntos. E hoje, eu gostaria que você se esquecesse do homem que está aqui, dessa pessoa que está falando, o Leonardo, porque eu de mim mesmo nada tenho a falar para você, mas sim o Espírito Santo, sim a palavra do nosso Senhor Jesus, sim a mensagem do nosso Deus. Meus amados irmãos, nós precisamos de energia, precisamos ser energizados. A palavra do Senhor, ela tem esse poder de nos energizar. E hoje eu gostaria de fazer um exercício, longe de ser uma nova doutrina, nada disso, mas que nós possamos desprender um pouco de energia. Eu convido os irmãos que possam estar de pé, se pôr de pé, por favor, quem puder. Se coloque de pé, por favor. E nós vamos desprender um pouco de energia e nós vamos dar uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Pode se assentar, irmãos. Irmãos, você desprendeu energia em forma de som, em barulho, movimentou o seu músculo, fez um movimento coordenado com sua mente. É essa energia que você precisa ter para poder levar o Evangelho, para que você possa mudar a sua postura, para que eu possa mudar a minha postura. Nós precisamos ter essa energia, esse objetivo em Cristo Jesus. Você sabia que uma palavra, ela pode desanimar as pessoas? Você sabia disso? Muitas vezes a gente está animado, acorda animado e vai para o trabalho. Às vezes uma pessoa chega e te cumprimenta de uma forma não tão amigável ou fazendo pouco caso, logo nós desanimamos, né? Você quer ver alguém desanimar é quando a gente manda os filhos da gente arrumar alguma coisa. Você já reparou isso? Eu falo com a Laura está toda animada, gente. Toda animada, brincando, e ela está cheia de plano, e vai pular, que vai
vai tacar, que vai fazer, eu falo assim: primeiro você vai lá arrumar o seu quarto. A menina murcha toda. Os braços dela chegam a fazer assim, e eu falo com ela assim: Laura, energia. É preciso fazer com energia, minha filha. Porque isso é que nós temos que fazer. Nós precisamos organizar, nós precisamos fazer as coisas que são precisas, né? Primeiro, energia. E ela fica desanimada: ah, mas eu não quero. Mas não. Essa palavra para ela, quando eu falo com ela assim, vai arrumar, ela desenergiza ela, né? E eu tenho que ficar energizando ela, né? E de manhã cedo, quando eu encontro uma pessoa, nós nos cumprimentamos aqui, e nós damos abraço e olhamos no olho do irmão. Tem uma palavra em específica, que eu não sei te falar o motivo, mas ela me energiza muito, que é quando eu pergunto para a pessoa assim: ô Marquinhos, como é que você está? A pessoa vira e fala assim: eu estou ótimo. Irmão, quando alguém fala para alguém que está ótimo, esse cara não é desse mundo não, só. Essa pessoa não é desse mundo. Porque essa palavra energiza a gente. Você vê aquela pessoa que fala assim: eu estou ótimo, né? E você fica energizado. E a palavra de Deus, ela é assim. É que você ouça, que você escute, e que ela te energize, que ela te motive, que ela te dê força, para que você possa mudar. E isso não vem de você, não vem de você, isso vem de Deus, isso vem do Espírito Santo, e é em nome do nosso Senhor Jesus. Hoje, irmãos, espero que nós possamos sair daqui, realmente com essa energia, com essa visão, de que nós temos o Senhor, e somos servos dEle, e que nós temos um propósito. Nós temos um propósito. Essa semana, o Gabriel me ligou e pediu a passagem. E eu estava orando a Deus para que eu pudesse falar o que Ele quer e não o que eu acho que Ele quer. E eu fiquei muito feliz por ver o zelo do Gabriel, por querer realmente saber a palavra e meditar. E poder chegar aqui e fazer essa leitura numa servidão a Deus. Algo que fez efeito nele e tem feito efeito em mim, porque é disso que o Evangelho se trata. A palavra entra, ela me corta, ela me cura, e eu passo a palavra para outra pessoa. A palavra não é para ficar comigo. Esse conhecimento, essa visão, esse amor de Jesus, ele não é para ficar com você, não é para que você venha aqui e sente-se e fique na inércia. Não é isso. A palavra precisa te energizar, justamente para te quebrar a inércia, para te dar o primeiro movimento, e que você saia daqui hoje com a intenção de pregar a palavra do Senhor, com a intenção de dar o testemunho vívido, né? Que você está vivendo a palavra do Senhor, e com a intenção de falar para as pessoas aí do mundo, aquele do seu trabalho, aquele no lugar que você estiver, no Uber, aonde for, irmãos, porque a palavra é que dá a salvação. Ela é o poder de Deus para salvar. Amém, irmãos? Nós vamos falar rapidamente, irmãos, de 2 tempos e 3 figuras. E a figura central sempre é o nosso Senhor Jesus. E nós vemos que a carta de Paulo, que o Espírito Santo inspirou, e o que a luta dele para poder levar o Evangelho e estimular a igreja para poder continuar levando a mensagem e vivendo a palavra de Deus. Mas nós vamos voltar um pouco, peço irmãos que possam abrir. Nós vamos falar de dois capítulos hoje. 2 Coríntios capítulo 4, mas eu peço irmãos que antes disso possam abrir Mateus, o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11. O Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11. Irmãos, no capítulo 11, nós não vamos ler, mas eu convido os irmãos que durante a semana possam ler o capítulo 11, para que vocês possam conferir verdadeiramente se tudo que nós vamos estar falando aqui está dentro da palavra, certamente, né? E eu acredito que os irmãos todos conhecem muito bem essa passagem, certamente, né? Jesus, ele vai aí do capítulo 1, e ele vem falando sobre João Batista,
Jesus estava pregando, como era de costume lá na Judéia. Ele estava ali pregando, e pregando a mensagem de Deus, aquilo que ele recebeu do Senhor, e ele estava pregando. E João Batista, nesse momento aqui, João Batista estava preso. E por que João Batista estava preso? Por causa da palavra. Porque João Batista, ele não estava preocupado com o que ia acontecer com ele fisicamente. Ele não estava preocupado se ele ia passar fome, com o tipo de vestimenta que ele estava vestindo. Tanto que nós sabemos que João Batista, ele morava onde? No deserto. Agora, vê se o deserto é um local, vamos dizer, salubre para uma pessoa viver. João Batista estava ali, vocês acham que era por causa da vontade dele? Ou pela vontade de Deus? João Batista estava lá no deserto, pregando a palavra. E as pessoas tinham que sair lá da cidade, para poder ouvir João Batista, como um profeta. Já fazia muito tempo que Deus não erguia um profeta. E João Batista estava no deserto pregando. E ele pregou a palavra de Deus. E ele chamou as pessoas ao arrependimento. Pessoas que já estavam esperando a vinda do Messias. E ele pregou. E lá fala que ele tomava mel silvestre. E ele comia gafanhoto. Uma dieta peculiar, né? Bem assim. Mas tudo isso para cumprir a vontade de Deus. E João Batista, ele não deixou de falar. João Batista, ele falou para as pessoas comuns, e ele também para os judeus, né, para as pessoas comuns lá do meio, que são os judeus, e também falou para os doutores da lei, e os doutores da lei não acreditaram no que ele estava falando. E João Batista batizava para arrependimento, e aquelas pessoas não batizavam, os doutores da lei. Então João Batista chegou ao ponto, por causa da palavra de Deus, mesmo sem se importar com ele mesmo, ele falou até com Herodes, ele desafiou até Herodes. Ele não deixou de falar porque ele era o rei, né, o governante ali. Mas ele acusou ele. Olha que ousadia de João Batista. E logo João Batista estava preso por causa disso, por causa dessa afronta. Mas Herodes gostava de ouvir João Batista, né? E João Batista estava preso. E aqui, quando você lê o capítulo, João Batista enviou os seus discípulos para perguntar se Jesus era o Messias que havia de vir ao mundo, ou se devia esperar outro. Imagino eu que João Batista, estando preso, ele queria ter um conforto de falar assim: realmente está entregue, apesar que ele já tinha batizado Jesus, apesar que ele tinha anunciado. Mas eu acredito que a visão de João Batista era assim: realmente fechou, realmente é isso mesmo, né? Vamos dar um confere. E ele pediu para que eles fossem lá. E eles foram lá, e Jesus deu testemunho e falou: veja o que vocês estão vendo, as curas e o que está sendo feito, e conte a ele. E João Batista cumpriu o seu propósito. E nós sabemos que o fim de João Batista na carne foi o quê? Ele foi degolado. Mas João Batista não deixou de anunciar a palavra de Deus. Ele falava até na cadeia com Herodes sobre a palavra de Deus. Tanto que quando foi pedida a cabeça de João Batista, né, Herodes se entristeceu, mas ele não podia voltar atrás na sua palavra, né? Então, essa visão de João Batista é o quê? Que ele tinha um propósito, que é o que você e eu temos que sair daqui hoje, com um propósito. E qual que é esse propósito? Que através desse poder do Espírito Santo, o Espírito Santo que nos convence do pecado, que você possa preocupar com as almas que estão ao seu redor, com as pessoas que estão se perdendo ao nosso redor. O Espírito Santo, através de você, pode salvar aquelas pessoas, irmãos. Tem muitas pessoas a ponto do desespero, realmente, fisicamente. E não se acovarde de falar do Evangelho, que são as boas novas. E logo Jesus vem discorrendo sobre isso, e Jesus fala para aquelas pessoas que esperavam Elias, que ia anunciar a vinda do Messias. E Jesus dá o testemunho sobre João. E é interessante quando nós falamos de testemunho, porque você e eu, para que eu possa pregar a palavra, um ponto: quem é digno de pregar a palavra do Senhor? Quem é digno de anunciar a palavra do Senhor?
por nós mesmos nós não somos dignos. O Rui comentou com a gente aqui na ceia, nos trouxe à memória, a sua dívida é impagável, humanamente falando. É por isso que quando nós começamos, eu falei, esqueça desse homem que está aqui na frente falando, e foca apenas na palavra do nosso Senhor Jesus. Porque ela vai transformar a sua vida, ela tem transformado a minha vida. Então, essa visão do que Jesus veio trazendo para nós, tem a ver com o seu testemunho. O reino de Deus não tem a ver com performance. A sua salvação não tem a ver com performance. Roberto pecou 10, eu pequei 7, agora eu vou ser salvo, ele vai ser condenado. Ou eu pequei 1000, você não tem nada a ver com isso. Jesus falou, aquele que persistir até o final, dar-te-ei a coroa da vida. Você precisa persistir. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem o poder de mudar a direção da sua vida. Ela tem o poder de mudar a sua visão, o que você enxerga. Ela tem o poder de mudar a sua intenção dentro do seu coração. Às vezes nós estamos desanimados, irmãos, descaídos por alguma situação, porque nós somos seres humanos, né? E toda vez que você tiver uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de estar junto com os irmãos, faça uma oração antes. Peça a Deus para que Ele abra o seu coração, que Ele abra o seu entendimento, que Ele fale com você através do irmão, através da sua leitura. Algumas semanas para trás eu cheguei para o Ronaldo, eu não me contive, né, Ronaldo? E o Ronaldo pregou aqui. E naquele dia eu tinha saído de casa e eu falei assim, Senhor, fala comigo, eu estou precisando ser energizado, eu estou precisando sair da inércia, né? Da mesma coisa, nós precisamos dessa energia. E eu vim animado, e eu cheguei aqui, nós ouvimos o culto e tudo foi maravilhoso. Aí o Ronaldo, ele começou a pregar. Assim como todas as pregações, assim como tudo que é falado aqui é maravilhoso, mas o meu coração estava aberto para ouvir a palavra do Senhor. O seu coração tem que estar aberto para ouvir a palavra do Senhor. E Ele quer te incentivar, Ele quer te energizar, para que você, esse tesouro que você tem recebido, que você tenha força, que você tenha energia para poder falar para as outras pessoas. E voltando a essa visão que nós estamos comentando sobre esse testemunho, nós vimos aqui, vamos ler um pedacinho de Mateus, no Mateus capítulo 11, aí mesmo, versículo 23 e 24. Perdão, irmãos, vamos ler, é o capítulo 11 mesmo, mas vamos ler o 16 a 19 primeiro. A palavra de Deus fala assim, mas aqui compararei a essa geração, é semelhante a meninos, sentados nas praças, gritando aos companheiros, nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram, entoamos lamentações, mas vocês não prantearam, pois veio João, que não comia e nem bebia, e as pessoas diziam, ele tem demônios. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e as pessoas diziam, eis aí o glutão, o bebedor de vinho, o amigo de publicanos e de pecadores, mas a sabedoria é justificada pelas suas obras. Olha só, irmãos, João, jejuando, pregando a palavra de Deus, e o que eles falavam? Alguns falavam, ele tem demônios. Para aquelas pessoas que estavam com o coração fechado, o testemunho de João não era válido. Tá bom, João era pecador igual nós mesmo, porque o único que não pecou foi Jesus. Mas eles queriam desqualificar até Jesus, falando que ele era um beberrão, e que ele era um glutão, né, de glutonaria, e que se assentava à mesa com pecadores. Eles queriam desqualificar até o nosso mestre, de modo que ouviam de mau grado. Quando você chega e
desqualifica uma pessoa, as coisas que essa pessoa fala não têm importância. Algumas pessoas vão fazer isso com você. Algumas pessoas vão te desqualificar quando você começar a falar do evangelho para ela. Mas não se preocupa com isso não. Se eles perseguiram até o nosso mestre, se eles falaram mal até de Jesus, não vai falar com você? Isso não pode ser um fato para que você se desanime em falar. E uma outra coisa interessante sobre a forma que Deus fez o entendimento: se você não falar, não ensinar as coisas que você tem aprendido, você vai esquecer, irmãos. Você vai esquecer. É muito importante que esses ensinamentos que você tem, e eu tenho certeza que qualquer um dos irmãos que viesse aqui na frente poderia dar uma aula para nós sobre Jesus, sobre os evangelhos, sobre tudo que há na Bíblia. Tenho certeza disso. Você sabe muita coisa, você está com tesouro, e você precisa passar esse tesouro para as outras pessoas, independente do que esteja acontecendo. E você ensinando essas pessoas, você falando de Jesus, a sua régua vai aumentar, porque se você estiver ensinando e você não estiver praticando, você vai se tornar um religioso. E nós sabemos que o religioso, ele honra a Deus com a boca, mas o coração está o quê? Longe. E você vai ter a oportunidade, irmãos, se por acaso você for um religioso, de se arrepender. Olha que maravilha. Você anunciando a palavra de Deus, não tem ponto negativo, só tem ponto positivo. Mas e João que perdeu a cabeça? E os irmãos que foram massacrados? E aí nós vamos olhar lá agora, lá em 2 Coríntios, irmãos. Dá um salto no tempo. O quão valoroso é anunciar a palavra do nosso Deus. Nós estávamos falando de Jesus, o seu ministério, e que ele não deixou de pregar. E Jesus pregou até a sua morte e ressurreição. E ele foi assunto aos céus, ensinando. E deixou essa incumbência só para os apóstolos, você acha? Que ele, quando ele falou em Mateus 28, ide, pregando o evangelho, né, a toda criatura, ensinando-os a guardar. Então, será que ele falou isso só para os apóstolos? Essa é uma doutrina que Jesus deixou só para os apóstolos, um mandamento? Certamente que não. Haja visto o contexto de que você ensina, você aprende. A pessoa que está ministrando, muitas vezes é a pessoa que mais estudou ali para poder estar trazendo a mensagem. Então a palavra corta ela primeiro, para depois cortar as pessoas. E aí nós vamos ao texto, irmãos, de 2 Coríntios, né, no capítulo 4. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, é sempre com muito estímulo, é mostrando o que nós devemos fazer, e o ponto em que nós estamos errando, e o que nós devemos mirar. O seu foco, o meu foco, é Jesus Cristo. Você precisa ter isso em mente. É Jesus Cristo, fazer a vontade dele. E parte da vontade do nosso Senhor Jesus é que você pegue esse tesouro que está dentro de você. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo, a partir do verso 1, né, no capítulo 4, falando do tesouro. E esse tesouro que ele está falando é essa mensagem viva do nosso Senhor Jesus Cristo. De todo esse contexto que o nosso Senhor Jesus trouxe para nós e nos deu vida através da palavra. Eu não sou qualificado para poder estar falando da palavra de Deus. Estou aqui pela misericórdia dele. Quando você também estiver falando da palavra de Deus, não é pela sua qualificação. Eu sou um doutor, eu sou um doutorado, eu sou um mestre. Não, é porque você entregou a sua vida a Cristo Jesus e ela tem feito efeito na sua vida. E você tem energia suficiente, irmão, para poder falar da palavra de Deus e ajudar o perdido. Nós precisamos ajudar o perdido. E aqui ele fala sobre isso, né? Do que as coisas que ele tem falado não é dele mesmo, e sim é o que ele aprendeu com Jesus. E esse tesouro, né? Esse tesouro precioso, o tesouro mais precioso que existe, está em vaso de barro, que somos nós. E nós devemos, com ousadia, falar a palavra de Deus. E olha o que ele fala, irmãos,
Nós vamos dar uma lida aqui para que nós possamos fechar. Olha o que ele fala aí no versículo 7, no 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Para que os irmãos possam acompanhar. Ele fala assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se seja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. A ministração da palavra, o que fez mudança na sua vida, não vem de nós, ela vem de Deus. Quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Quem faz nos lembrar da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo é o Espírito Santo. A nossa dependência, nosso conforto, o nosso consolo, vem do Espírito Santo, que Jesus, ele enviou, lá em Atos no capítulo 2. E nós precisamos falar da palavra de Deus. E olha aí, irmãos, vamos ler também, aí mesmo, em 2 Coríntios, no capítulo 4. Vamos ler do 8 ao 10. Olha o que a palavra de Deus fala. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Irmão, humanamente falando, você vai ser afligido, você está sendo afligido nesse momento. Muitas vezes você está com doença, você está triste em algum momento da sua vida, pelas coisas que você tem passado. Humanamente falando, irmão, muitas vezes nós estamos sofrendo, estamos padecendo, mas a força, a energia que você precisa, ela vem do Senhor através da palavra. A esperança que você professa, a fé que você professa, ela vem do Senhor, não é da sua condição. O apóstolo Paulo estava preso, ele estava preso, estava sofrendo. Graças a Deus eu nunca tive preso e não pretendo estar preso. Mas você imagina que o apóstolo Paulo estava sentado em um canto, lá todo amuado, cabeça baixa, e pensando, se condoendo da situação que ele estava. Você acha que é assim que ele estava? De forma alguma. Ele estava com energia, ele pregava a corte romana, ele pregava para quem aparecia, mesmo passando por tudo que ele passou, sendo humilhado, sendo pisado. Esse é o propósito que ele adquiriu através da palavra de Deus, através da vontade de Deus. Irmãos, é preciso ter energia, é preciso soltar o freio de mão. Vou contar uma história para vocês rapidamente para nós fechar. Eu estava no centro de Belo Horizonte, há muitos anos atrás, e a gente estava comprando uma peça, eu mexo com manutenção, e eu estava do lado de fora assim da loja, e nos grandes centros, as grandes capitais, sempre teve os batedores de carteira. As pessoas que pegam a carteira de uma pessoa distraída, um celular, uma bolsa, Tanto que é costume, você chega no centro, os mais antigos, põe as bolsas tudo na frente, não é isso? Põe a bolsa na frente para não ser levado, não é assim? Eu estava aqui assim, a loja aqui, o pessoal fazendo a compra lá, e aí tinha uma senhora aqui assim, aí de repente eu vi um movimento assim, e o cara desceu correndo, e aí o pessoal fala assim: ladrão, ladrão. Aí o cara que estava do meu lado, virou assim, ele saiu correndo atrás dele, do ladrão, da pessoa que tinha pegado a bolsa. Só que o que acontece, gente? Quando geralmente é uma pessoa que está roubando, infelizmente a gente vê aí, mais pessoas mais novas, infelizmente, e geralmente é mais franzininho e muito rápido, e correndo, Mas o cara que pegou a bolsa e correu, era um cara assim, ele devia ter essa altura. Ele estava ali perto da Lagoinha, e o cara era grande. Quando ele desceu correndo, o cara que estava do meu lado desceu correndo, mas ele não desceu correndo com vontade de pegar ele não. Ele desceu assim, sabe? Só para cumprir a tabela. Ele correu com o freio de mão puxado. Aí eu olhei aquilo assim, e o cara grandão correndo lá na frente, com a bolsa, ele sumiu, E ele voltou. Aí um amigo meu falou assim: amigo, você ia pegar? Ele falou: cara, eu só cumpri tabela, porque o cara era grande demais, só. Eu só vim para poder a pessoa ficar um pouco maior. Alguém correu atrás, Não é assim? Ele correu com o freio de mão puxado.
E ele não alcançou o objetivo, que era pegar a bolsa da mulher. Eu também não estou incentivando a ninguém a correr atrás de ladrão, não é isso. Eu só estou comentando com vocês que ele tinha um objetivo, mas ele estava com o freio de mão puxado. Você hoje, irmãos, você tem um objetivo. Você precisa sair daqui com um objetivo, que é anunciar a palavra de Deus. Vamos soltar o freio de mão. Não vamos correr igual ele correu, não. Vamos correr firme, né? E manter a nossa corrida constante e persistir na fé até o final, para receber a coroa da vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vai ter mais algum cântico? Irmãos, nós vamos encerrar. Peço que os irmãos possam se pôr de pé, por favor. Peço, irmãos, que possam inclinar sua cabeça. Vamos agradecer ao nosso Deus. Santíssimo Deus, Pai eterno, louvado seja o seu santo, santo, santo nome. Senhor, é um privilégio poder estar falando com o Senhor novamente. Senhor, que privilégio é ter acesso ao Senhor através de Cristo Jesus. E saber que o Espírito Santo, Pai, leva essas orações com gemidos inexprimíveis, Pai, que não tem como se calar. Senhor, eu ponho diante do Senhor a nossa vontade de servir ao Senhor. Pai, nos ensina, nos capacita e nos qualifica para fazer apenas a sua vontade, Pai. Que não haja competição em nossos corações. Que possamos entender, Pai, que é a sua vontade que tem que prevalecer, porque aí eu descanso no Senhor, Pai. Eu descanso no Senhor. Senhor, nos ajude a sair daqui com um propósito. Totalmente energizado, Pai. Para que nós possamos, Pai, com uma situação virtuosa, contaminar todas as pessoas ao nosso redor, Pai, com essa alegria. E por muito que somos chamados de loucos, somos loucos por Cristo Jesus. Santíssimo Deus, nos despeça em paz. Abençoa a cada um e aqueles que não puderam vir. Que o Senhor encha o nosso coração com a sua paz e com o teu Santo Espírito. Em nome de Jesus eu te oro. Amém.